Caros irmãos e irmãs, quando nós falamos, nós padres, algum pregador está motivando uma oração e diz assim: peçam uma bênção para Deus, peçam aquela graça de que você precisa, de que você necessita para Deus. Esta palavra graça ou esta palavra bênção, ela irá cair no coração das pessoas de maneira muito distinta. Alguém vai ouvir esta palavra graça, esta palavra bênção e vai pensar: agora, é o momento de eu pedir aquela promoção no meu trabalho. Senhor, o Senhor sabe que eu preciso desse milagre, por isso eu vou fazer a quaresma de São Miguel para conseguir esse milagre. Outras pessoas receberão esta palavra bênção, esta palavra graça, e pedirão a conversão da sua família, a conversão do seu marido, a conversão da sua esposa. Outros pedirão a própria conversão, a própria mudança interior. As palavras, gente, são muito poucas. As palavras que nós possuímos, elas são muito poucas para representar toda a gama de fenômenos que podem existir na realidade. E justamente por isso, uma só palavra, ela pode significar muitas coisas. Mas aqui, nós precisamos ter um pouco de cuidado, porque o que é essa graça que nós deveríamos estar pedindo para Deus? O que é esta bênção que o Senhor de fato promete nos dar? Não é aquilo que nós sentimos que seja o mais adequado para nós, por bom que seja. Um casal que não consegue engravidar e que insiste, e faz novena, e faz quaresma, e faz cenáculo, e põe todo mundo para rezar, pedindo a graça de um filho, e o filho não vem. Já se passaram 5, 6, 7, a infertilidade ainda é um mistério naquele casal. E aí? A culpa é de quem? De Deus? Deus abandonou? Deus não ouviu a oração? Ou será que está um pouco equivocada a noção de graça, a noção de bênção que a pessoa está pedindo aqui? Muito provavelmente a segunda opção. Nós vemos isso acontecer no Evangelho inúmeras vezes. Por exemplo, o Senhor promete que vai instaurar o reino dos céus. Nos primeiros versículos do Evangelho de São Marcos, particularmente, está lá o Senhor dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo. Quando ele falava esta expressão, reino dos céus, os judeus mais atentos que o ouviam, já interpretavam imediatamente: é agora que Israel vai se tornar um reino político. É agora que nós cresceremos sobre todas as nações, Israel será colocado no topo do mundo, e o Império Romano, que agora nos comanda, vai comer a poeira deixada pelos nossos pés. Aquela interpretação já estava marcada no coração deles, diante de tantas orações que foram feitas, de tantas insistências na oração, pedindo esta graça de que o Messias viesse, restaurasse Israel, colocasse Israel num patamar superior. Mas não é disso que o Senhor está falando. Tanto é assim que os fariseus, quando veem Jesus se relacionando com pecadores, publicanos, pessoal corrupto, que coleta os impostos, quando vê Jesus se relacionando com gente pobre, com gente doente, impura, leproso, quando vê Jesus se relacionando com prostituta, ficam muito escandalizados, porque na cabecinha deles, isso não cabe no reino de Deus. Na cabeça deles, o reino de Deus é outra coisa, e Jesus os corrige duramente, para que eles parem de julgar as coisas conforme o seu projetinho mental. É necessário ver o que Deus está falando de fato, e não o que a gente acha que Ele está falando. Mas o Evangelho de hoje nos mostra algo bastante impressionante, porque Jesus veio para anunciar o reino dos céus, veio para anunciar o reino de Deus. Ele sabia que essas reações iriam acontecer, de pessoas que iriam até ele para fazer dele um rei político. Tanto é que quando ele multiplicou os pães, o povo ficou em polvorosa e quis elevá-lo à categoria de rei. Reine sobre nós, Senhor, porque eles queriam um reino material, um reino político, e o Senhor deu no pé. Não era aquilo que ele queria dar para aquele povo. Ele chama os apóstolos, ele chama um grupo de pessoas para ensinar com o tempo o que é que significa esse reino dos céus, o que é que significa esse reino dos céus, que é uma transformação interior realizada pela graça.
mas também os apóstolos demoraram a entender. Por quê? Se na cabeça dos fariseus não cabia de maneira alguma um reino em que o seu Messias, o seu profeta, o seu rei se relacionasse com os apóstolos, na cabeça dos discípulos, que já começaram a entender algo um pouco melhor, não cabe Jesus se relacionando com criança. Por que as crianças estão importunando Jesus? Por que elas estão buscando Jesus? Vocês estão atrapalhando. Jesus tem coisa mais importante para fazer, ele tem que instaurar o reino. Vai para lá. E o que as crianças estão fazendo aqui? Os apóstolos sabiam que os sinais do reino messiânico iriam versar entre expulsar demônios, realizar curas prodigiosas, pregar com autoridade, e eles já estavam fazendo todas aquelas coisas. Jesus já estava fazendo todas aquelas coisas, e por isso eles olhavam para aquilo e diziam: nossa, é Ele mesmo, está cumprindo as profecias, é Ele mesmo. E de repente vem um punhado de crianças que quer o que de Jesus? A bênção, só a bênção. Vocês acham que foram vocês que inauguraram o bênção? Não, aqui ó, as crianças no Evangelho. As crianças se aproximam, os pais levam as crianças até Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Elas não querem cura, elas não querem libertação, elas não querem exorcismo, elas não querem nada, elas querem uma bênção do Senhor. E os apóstolos veem aquilo e as repreendem, e Jesus os corrige também, como corrige os fariseus: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Com isso, meus irmãos, nosso Senhor está anunciando para os apóstolos, revelando para os apóstolos e para todo aquele que tiver ouvidos para ouvir estas palavras, que o reino dos céus não cabe na nossa cabeça. O reino dos céus não é algo que nós iremos trazer para nós com base na nossa mera interpretação daquilo que ele seja, que as graças que Deus tem oferecidas para nós, que as graças que Deus tem preparadas para nós, não dizem respeito àquilo que nós achamos que é o melhor para nós. O projeto de Deus é objetivo, é claro e é salvífico. E é muito importante que nós aprendamos o caminho da humildade para dizermos a nosso Senhor: eu quero o que tu queres, ainda que eu não saiba o que é o que tu queres para mim, mas eu quero o que tu queres, eu quero o que o Senhor quer. E esta humildade transforma o nosso coração, nos faz pequeninos diante de Deus, e assim nós começamos nós mesmos a nos assemelharmos às crianças, porque delas é o reino de Deus, delas é o reino dos céus. O triunfo da graça em nós, que nos liberta de todo pecado e de toda desordem, e considerando que nós estamos nesse período da Quaresma de São Miguel, que nos protege contra ataques diabólicos com toda certeza, porque nos faz assentar na humildade. Eu quero o que Deus quer, e o que Deus quer é a verdade, eu vou me submeter a Ele. Talvez eu não entenda o que está acontecendo, talvez eu não consiga perceber claramente por que é que Deus está permitindo isso, por que Ele está agindo desta forma, por que esse sofrimento está presente, por que essa graça chegou desse jeito e não foi do jeito que eu pedi, e por que aquela graça que eu pedi tão insistentemente não chegou. Eu não sei, mas Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Isso muda tudo. Isso nos faz como crianças, humildes, ali, aos pés do seu Senhor. Então muito cuidado, gente, muito cuidado em tomar as Sagradas Escrituras, tomar toda a tradição da igreja, interpretar tudo isso numa concepção bem moderna, materialista, terrena. Se a gente vai para Jesus achando que Ele vai restaurar de fato o reino dos céus aqui na terra, como um reino de conforto, segurança e maravilhas materiais, vamos nos frustrar, muito mesmo, porque não é isso que Ele promete. O que Ele nos promete é a salvação, e o reino dos céus começa em nós todas as vezes que nós recebemos a graça santificante pelo batismo, ou se a perdemos quando a retomamos pelo sacramento da confissão, e fazemos crescer esta graça pelos sacramentos, pela oração,
e pelo exercício das virtudes. Aí o reino cresce, aí a gente vê o reino agindo e começa a perceber mais claramente, embora não completamente, o que é o reino, que é um grande mistério, grande, profundo mistério. A atitude correta então é: Senhor, eu não entendo tudo, entendo um pouco, mas não entendo tudo. Aumenta a minha fé, porque eu quero ficar aqui contigo. Eu confio em Ti, Jesus. Eu quero estar contigo, Jesus. Eu confio em Ti, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.